Francisco, o Papa mais pop da história. Olá, meu nome é Michael, sou professor de História e Sociologia e hoje a gente vai comentar um pouco do que foi essa semana em relação à morte do líder da Igreja Católica, analisando do ponto de vista político, social e histórico o que representou o papado de Francisco, de que maneira ele dialoga com essa sociedade contemporânea e quais serão os desdobramentos a partir daí, os novos posicionamentos da igreja, as tensões que irão se levantar, seja você católico ou não católico, é um poder, como eu disse, geopolítico, então ele tem influência aí em toda a sociedade. A gente vai analisar um pouco disso nesse vídeo. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho, deixe um comentário, por favor, nos ajude a engajar. Estamos engatinhando, começando aí, então a sua ajuda é fundamental. Venha fazer parte dessa história, da história desse canal, então eu conto com vocês. Ontem o mundo assistiu o fim de um ciclo histórico. Morreu Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. O primeiro pontífice jesuíta, primeiro latino-americano a ocupar a cadeira de São Pedro e talvez, vamos analisar nesse vídeo, o último reformador da Igreja Católica no século XXI. Então, como eu disse no início do vídeo, a nossa ideia é tentar propor uma leitura histórica, sociológica, do que representa esse período, esse ciclo do qual o Papa Francisco representou e foi aí o líder máximo de uma das maiores religiões do mundo, como isso tudo dialoga diretamente com a sociedade pós-moderna, ou seja, com a nossa vivência atual do dia a dia, seja você católico, protestante, espírita, etc. Francisco assume o papado em 2013 após a renúncia surpreendente do Papa Bento XVI, uma renúncia que já sinalizava uma crise institucional, enfrentando todos os seus tabus, todos os seus dilemas, escândalos financeiros, pedofilia, queda da autoridade moral da igreja. Então Francisco ele vai surgir nesse contexto como uma tentativa de recomeço. Então a igreja, ao escolher o nome de Francisco, ela sinaliza para o sul global. Francisco ele vai ser um símbolo de simplicidade, um símbolo de pobreza, um símbolo de paz, né? Haja visto que ele sai aqui da América Latina, né? O primeiro papa latino-americano, então dialoga diretamente com setores de base da sociedade, ou seja, latino-americano, filho de imigrantes italianos e formado no contexto do que nós poderíamos chamar de teologia do povo, uma vertente muito próxima aí à teologia da libertação, mas ainda do ponto de vista mais palatável para o caráter conservador da igreja. Então nós não podemos confundir aqui achando que Francisco era um progressista na acepção da palavra. Não, nós não podemos dizer isso. Apesar de os seus inúmeros discursos e o seu diálogo ser muito mais próximo aí o que poderíamos chamar de progressista, haja visto o caráter conservador da igreja e as tensões enfrentadas dentro do próprio Vaticano com as alas conservadoras, com uma ala mais tradicional da igreja que sempre foi representada por um papado de luxo, por um papado de ostentação, por uma igreja muito rica, enobrecedora, né, em favor desse caráter mais sofisticado, deixando sempre muito encoberto, muito escondido os seus debates internos, as suas questões internas, os seus escândalos e etc. Então, Francisco, quando ele vem e ele propõe essa abertura da igreja, essa abertura teológica, esse diálogo mais direto com o povo mesmo, esse diálogo mais direto com a ala mais pobre, ele compra uma briga com esses setores mais conservadores dentro do próprio Vaticano. Então ele foi o Papa que mais tentou dialogar com temas contemporâneos, como mudanças climáticas, a participação da mulher na igreja, a participação da mulher no campo profissional, imigração, economia da exclusão, estratificação, capitalismo, acolhimento da diversidade, da homossexualidade. Na prática, Francisco ele mexeu nas estruturas internas da igreja, ainda que de modo muito sensível. Quando você vem com esse diálogo ou com essa fala de caráter mais progressista, não que tenha sido progressista, mas um diálogo de caráter mais progressista, vai mexer com as estruturas conservadoras dessa instituição. Então Francisco também foi um ator muito importante no campo geopolítico, haja visto que ele visitou aí mais de 50 países, muitos desses países pobres, ele esteve muito presente no chamado Sul Global, né? Haja visto que
que, se analisar o panorama da igreja nesse período, ela se enfraquecia muito no norte global, nas grandes economias, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, nesses países, nessas potências mundiais, a igreja perdia espaço, ela perdia voz, mas ela crescia muito no chamado sul global, que seriam esses países subdesenvolvidos. A igreja, ela vai trazer Francisco como uma resposta para esse panorama também. Então ele será um agente de transformação também nesse sentido, onde a igreja vai passar a dialogar mais com países mais pobres. Ele esteve com refugiados, ele esteve com líderes muçulmanos, esteve com líderes judeus, dialogou até mesmo com ateus. Se tratando de uma instituição muito fechada, sendo ele uma voz que minimamente abre um diálogo, mostra o tamanho da importância e mostra também o caráter pós-moderno que a igreja ela passa a tomar a partir do seu pontifício. Ele tem um discurso muito próprio de uma defesa da fraternidade universal, da conservação ambiental, da denúncia do capitalismo como um agente de injustiça social e esgotamento dos recursos naturais. Toda essa sua fala, essa sua postura ecoou fora da igreja, claro, mas também ela ecoou dentro da própria estrutura, com as alas mais conservadoras que o consideravam um líder progressista demais. Do ponto de vista sociológico, Francisco, ele vai ser esse representante dessa instituição com esse caráter pós-moderno, de uma sociedade mais fluida, como diz Zygmunt Bauman, né? Uma sociedade mais líquida, uma sociedade que ela vai se fragmentar desses valores tradicionais em detrimento das próprias contradições dessa tradição. Quando o Francisco ele abre as portas, ele admite os crimes da igreja, ele admite a volatilidade da igreja, ele traz para perto de si as minorias, as diversidades, essa instituição firme, essa instituição fechada, conservadora, ela vai ganhar esse caráter fluido pós-moderno, ela vai ganhar esse caráter mais líquido, né? Vai conseguir adentrar através dessa fluidez em setores antes mais achatado que não permitia. Então, quando a igreja ela solta isso, ela mexe com a diversidade, ela mexe com esses setores mais pobres, ela vai ganhando uma fluidez nesses setores mais baixos. É literalmente o dilema pós-moderno de você manter o tradicional, manter o que foi conservado até aqui, em contraponto também assimilar a tecnologia, assimilar os debates próprios da nossa sociedade, e não diálogos lá do século XVI, do século XV, diálogos próprios do século XXI, a diversidade, o papel da mulher, a homossexualidade, o aborto, todos diálogos contemporâneos que a igreja abriu conversas. Não houve grandes transformações, não vamos dizer que houve grandes transformações, que a igreja... Não houve nada disso. Mas o simples fato de abrir esse diálogo, de abrir esse leque, faz com que seja uma resposta muito direta à sociedade contemporânea que vivemos. Para concluir, a gente pode dizer que Francisco foi um papa do seu tempo, papa pós-moderno, um papa muito próprio dessa sociedade contemporânea. E ao mesmo tempo contra o seu tempo, porque ele faz parte de uma instituição tradicional, uma instituição fundamentalista, conservadora e etc. Então, esse contraste do pós-modernismo mesmo, né? O tradicional e o não tradicional dentro do mesmo ser, uma época de transição, de incertezas, de fluidez. E a partir desse ponto, então, agora com sua morte, cabe nós analisarmos qual será o próximo passo da igreja. Manter essa abertura, manter esse diálogo, esse caráter pós-moderno identificado com a nova geração, ou um retrocesso às alas ainda mais tradicionais da igreja, como vimos até antes do Papa Francisco. Então é interessante a gente estar ligado e analisando os desdobramentos geopolíticos, sociais, debatidos por essa instituição tão forte. Que decisão tomará o conclave? Que passos serão tomados a partir daqui? Veremos. Se você gostou dessa análise histórica e sociológica, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Deixa aqui nos comentários qual é o grande legado que deixa e quais serão os desdobramentos ou postura da igreja a partir desse momento. Bora continuar esse debate nos comentários.